Olá, Ricardo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, super prazer te ter aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Ana, sou diretora aqui do Quintessa. Há 12 anos a gente trabalha nessa direção para que as empresas sejam relevantes na solução dos nossos desafios sociais e ambientais. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o Ricardo Yang, que eu sou muito, muito fã, e que é uma pessoa necessária para todos conhecerem. Ricardo, obrigada pelo espaço. Eu vou pedir que você se apresente, mas acho que para que as pessoas entendam, o Ricardo ele é uma figura crucial aqui quando a gente fala de todo o movimento de sustentabilidade empresarial, responsabilidade social, né, corporativa, e até mais recentemente na própria política, né, Ricardo? Além do seu passado como empresário. Então, se você puder se apresentar, fica à vontade. Bom, é um prazer estar aqui, Ana, com vocês. O trabalho que a Quintessa faz é muito, muito importante. Meu nome é Ricardo Yang e desde muito cedo eu sempre achei que as empresas deveriam ser parceiras do desenvolvimento da sociedade. E isso acabou me levando a me envolver com o tema da responsabilidade social ambiental, inicialmente com o World Business Academy, depois com o PNBE, depois como cofundador do Instituto Ethos, a qual também presidi e hoje sou presidente do conselho, e também atuar na sociedade civil, fundamentalmente nos temas da sustentabilidade. Então, eu participei desde o início dos movimentos socioambientais, eu presido o Instituto Democracia e Sustentabilidade, então esses temas sempre foram temas muito caros para mim. E como empresário, eu dirigi as escolas de IASES e fundei a Associação Brasileira de Franchising, sou hoje consultor em empresas, em rede, em cultura empresarial, em arquitetura empresarial, então uma atuação muito grande no setor empresarial, no terceiro setor, e tive uma experiência interessante durante 8 anos na política, fui candidato a senador, prefeito de São Paulo, fui vereador em São Paulo, então um pouco de experiência dos 3 setores, Ana. Muito bom, muito bom. Ricardo, a primeira pergunta que eu queria te fazer é de você contar, e acho que aqui é menos pelo viés técnico, mas na sua visão mesmo, assim, quais os marcos mais importantes quando a gente fala de sustentabilidade empresarial aqui no Brasil? Seja de organizações ou de instrumentos, de movimentos, né? Se a gente olha ali para meados dos anos 80, 90 até hoje, quais os principais marcos que você acha que moldaram o setor? Eu acho que eu posso pegar, assim, como o marco mais importante, as empresas do Vale do Silício na década de 80. As empresas do Vale do Silício, elas começaram a colocar um novo mindset na forma de organização das empresas. E isso fez com que no próprio Vale do Silício, na Universidade de Stanford, nascesse o World Business Academy. O World Business Academy foi fundado pelo Willis Harman, que era um engenheiro eletrônico de Stanford, e percebeu, né, essa nova dinâmica e até escreveu um livro muito importante na época, chamado Por uma Total Mudança de Mentalidade, onde ele dizia que as empresas eram interdependentes e, portanto, responsáveis pelo todo, né? Daí, do World Business Academy, no início da década de 80, começaram vários movimentos, né? O Pensamento Nacional das Bases Empresariais, né, que trouxe à tona a questão do empresário cidadão, foi uma década da globalização, então, onde a questão da responsabilidade e das assimetrias das multinacionais no mundo começaram a surgir forte. Nasceram as primeiras empresas de responsabilidade social, Sustainability, Accountability, o BSR nos Estados Unidos e, finalmente, no Brasil, em 98, foi fundado o Ethos. O CBEDS foi fundado também por volta dessa época.
E aí começou a nascer o movimento da responsabilidade social, que foi um passo à frente à ideia da filantropia. Depois a gente pode explorar um pouquinho mais dessas diferenças. Da responsabilidade social, começou-se, então, toda uma discussão de métricas, né? Então, a Bolsa de Nova York lança o Sustainability Index em 99, em seguida nasce o Global Compact em 2000, né, com as 9 diretrizes, depois a 10ª contra a corrupção no ano seguinte, nasce o GRI, né, que foi a primeira organização mundial multi-stakeholder para criar novas formas de reportar a sustentabilidade. Então, o ano 2000 começou a organizar os conhecimentos necessários para que as empresas incorporassem na gestão os parâmetros de responsabilidade social. Mas foi em 2006, 2007 que houve uma grande inflexão, né? Quando começou-se a divulgar as primeiras questões ligadas ao aquecimento global, o filme do Al Gore, o primeiro relatório do IPCC, o relatório Stern, que foi uma bomba atômica, né, mostrando as consequências econômicas e financeiras de não se cuidar da questão do aquecimento global, inclui-se na responsabilidade social a dimensão ambiental, né? Então, nós começamos a falar sobre responsabilidade socioambiental. E daí começa a surgir uma nova onda de iniciativas, né? O Carbon Disclosure Project, né? Começam a surgir a ideia da pegada, né? Da pegada ecológica, o consumo consciente, começa a surgir vários movimentos incorporando a dimensão ambiental. E a questão social já estava bem marcada até pelos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, que foram lançados pelo Kofi Annan também em 2000. E quando nós chegamos em Copenhague, né, em 2009, há um grande momento de consciência da comunidade global em torno da questão ambiental, né? E aí houve o primeiro lançamento de uma proposta de uma economia verde pelo então presidente e diretor-geral do PNUMA, das Nações Unidas, né? E de 2009 a 2015 foi uma fase de grandes ajustes, que resultaram na COP de Paris de um lado e do outro lado com as ODS, né? As ODS são esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 169 metas, e é muito interessante, porque as ODS talvez sejam, de todas as iniciativas multilaterais, aquela que melhor plasma as 3 dimensões, socioeconômica e ambiental. E de 2015 para cá, nós começamos a ter aí finalmente, quase 40 anos depois, começando a ter a tal mudança de mindset, né? Quer dizer, o setor empresarial começa a perceber as falhas fundamentais do capitalismo tipo neoliberal e começam a entender que uma nova mudança de mentalidade é necessário, porque mesmo em 2015, na COP Paris, já se tinha ideia muito clara do aquecimento global. Houve uma aceleração violenta nesses últimos 5, 6 anos, né? A pandemia é uma das expressões dessa aceleração, né? Então, aí, o mundo empresarial, o World Economic Forum, colocando cada vez mais a questão ambiental como risco, né? Já em 2020, o manifesto do World Economic Forum falando do capitalismo de stakeholders, depois o Larry Fink, do BlackRock, né, esse maior fundo de investimento do mundo, falando da necessidade de se mudar os critérios de investimento, e boom, surge o ASG, ou ESG, ASG em português e ESG em inglês, que é governança socioambiental, que está sendo visto como uma coisa nova, mas, de novo, não tem nada, né? O que tem
é, como eu disse, a necessidade de uma mudança radical da cultura empresarial na direção de uma visão sistêmica do seu impacto no meio ambiente, na sociedade e na economia. Muito bom. Ricardo, te ouvindo, me deu curiosidade, assim, de ouvir o que você... Assim, qual a sua leitura, assim, de quais fatores que permitiram esses grandes saltos, talvez, né, das pessoas tomarem consciência, como você foi falando, né, puxa do eixo social, depois do eixo ambiental, aí nasce o conceito da filantropia, ele começa a ficar mais integrado à estratégia do negócio. Tenho curiosidade de ouvir, assim, tem um pouco a ver com os próprios instrumentos, talvez, por exemplo, que viabilizaram uma mensuração econômica sobre o impacto gerado, ou você acha que tem talvez mais a ver com, como você mencionou, né, a pandemia, as pessoas conseguirem visualmente entender as consequências, assim? Acho que minha pergunta é no sentido de a gente quer que mais pessoas enxerguem, né, então, também consciência das consequências num capitalismo que não olha para a tua pergunta é muito boa, porque, na verdade, essas mudanças elas vêm em ciclos de mudança histórica, né? Na década de 70 para 80, começou a haver uma crise de qualidade nas indústrias, né? Tanto é que a Revolução da Qualidade chegou no Brasil tardiamente, no final da década de 80. Mas já havia uma mudança no modo industrial que sofreu uma ruptura com a tecnologia do Vale do Silício, né? Isso começou a recolocar várias questões sobre gestão das organizações. A década de 90, como eu falei, que foi a década da globalização, explicitou as desigualdades, as assimetrias entre os países. Então, a questão da desigualdade e da responsabilidade das multinacionais ficou exposta, né? Só para você ter uma ideia, tudo é muito recente. Até a década de 80, a Alemanha ainda considerava legal as empresas alemãs corromperem os países em desenvolvimento, as autoridades públicas em países em desenvolvimento. Era legal, podia ter descontado o imposto de renda, né? Hoje parece um absurdo, mas nós estamos falando de 30 anos, 40 anos atrás, né? Então, década de 90 coloca essa simetria, coloca a responsabilidade das multinacionais e as ODMs, as metas do milênio, colocam pela primeira vez a questão da desigualdade em escala global, né? Depois, como eu disse, vem a era da consciência de que a mudança climática é uma realidade. E ela é uma realidade que ela vai ter custos sociais e ambientais gravíssimos se alguma coisa não for feita, que é justamente essa mudança que começa a partir de 2009 e se acentua em 2015, né? Agora, nós já estamos, o futuro já chegou, né? Então, é menos discutir o se, né, e mais como e o quanto antes, né? E quais os recursos que nós temos para poder lidar com a questão da desigualdade aguda, com a questão das mudanças climáticas que estão evidentes, criar outros níveis de cooperação na sociedade. Evidentemente, a nossa política também se deteriorou muito em função dessas tendências que foram se sobrepondo, mas não foram metabolizados numa nova visão de sociedade. Como as empresas hoje estão conseguindo metabolizar isso na forma de ESG, a sociedade ainda não conseguiu metabolizar isso sob o ponto de vista do seu funcionamento democrático, das suas instituições, etc. Muito bom. E pegando um gancho do que você trouxe, olhando talvez para a concepção, né, para o entendimento do conceito de sustentabilidade, talvez ali nos anos 90, e o que hoje você enxerga dentro do conceito do ESG, o que para você são similaridades, o que são diferenças, seja no conceito em si, seja na forma de enxergar ele ou de colocar ele em prática? Tem uma diferença, sim, fundamental.
tem uma diferença no entendimento do que é sustentabilidade e tem uma diferença no entendimento do que é governança socioambiental. Na compreensão da sustentabilidade, a grande mudança é que não basta ser sustentável. Nós temos que regenerar o planeta. E regenerar o planeta significa regenerar os serviços ambientais. Nós já estamos vivendo uma crise hídrica, né? Gradativamente no Brasil, nós estamos começando a sentir isso, no resto do mundo, em vários lugares. Nós estamos muito acima das emissões, né, que vão segurar a temperatura de 1,5 graus. Nós hoje estamos com emissões que estão levando a temperatura a 3 graus, né, nos próximos 20 anos. Né? Então, não adianta ser sustentável. Sustentável é a carteirinha de entrada, né, o ticket de entrada no jogo. Né? Nós temos que descobrir rapidamente formas regenerativas de serviços ambientais. Eu acho que essa é a grande mudança. O ser humano, ele é parte de um sistema planetário de vida e é o único que pode efetivamente interagir de forma a tornar esse sistema mais eficiente, né? Então, essa é uma grande mudança. Então, os conceitos de desenvolvimento regenerativo, desenvolvimento restaurativo, restauração produtiva, todos esses termos são o que há de novo, né? E o nosso grande desafio, economia circular, né? Que não é tão novo, mas está bem dentro desse conceito, economia donuts, né? O conceito de economia donuts, né? Todos esses conceitos são um plus, né, um upgrade no conceito de sustentabilidade. No conceito de gestão socioambiental, o que muda é que nós que fomos formados para gerir empresas, fomos formados em geral ou somos administradores, economistas ou engenheiros, né? Fomos formados em olhar as organizações como máquinas, né, produtoras de resultados, entender quais são as variáveis que interagem no processo de gestão e otimizá-las de forma a dar resultados, etc. Mas nós não temos uma formação em sociologia. Nós não sabemos quais são os vetores da desigualdade social. Não sabemos quais são os vetores do desequilíbrio ambiental, né? E esses são saberes complexos, não são saberes banais, né? Então, quando nós falamos de ESG, nós estamos dizendo para os gestores das empresas, olha, além de você ser bom aí em gestão, né, você tem que entender quais são os impactos sociais da cadeia produtiva daquilo que você faz. Você tem que entender quais são as externalidades produzidas no processo produtivo da sua empresa. Você emite gás de efeito estufa, você produz resíduos sólidos, você tem uma pegada hídrica maior do que aquela que você deveria ter, etc. São saberes que os gestores não sabem. Então, eu poderia dizer, e vários dos nossos ouvintes aqui talvez fiquem muito chateados com o que eu vou dizer, mas nós, de uma certa forma, somos semi-analfabetos diante dos desafios da gestão hoje. Porque saberes essenciais do nosso desempenho não são ainda disseminados no meio empresarial. Isso está mudando, isso é boa notícia. Hoje, algumas empresas já começam a bonificar os seus diretores em função de resultados socioambientais. Então, o P&L começa a receber o S, então é S-P&L, começa a receber o E, né? Tudo em inglês, né? O E e P&L. Quer dizer, quais são os profit and losses que você tem no meio ambiente? Qual é o profit and losses que você está produzindo na sociedade? Eu vou só me estender mais 30 segundos nessa pergunta,
os empresários dizem, mas o que eu tenho a ver com essa questão da desigualdade? O que eu posso fazer? Bom, se nós entendermos que um dos fatores mais importantes da desigualdade é o déficit educacional, e se nós entendermos que as empresas podem fazer muito mais do que elas pensam que pode fazer para mitigar esse déficit educacional, se uma empresa tiver um programa sólido de capacitação interna ou uma parceria sólida com uma instituição de ensino superior, na forma de bolsas, de pesquisa, etc., já está contribuindo muito para mitigar a desigualdade. Então, esses são os novos saberes que estão sendo demandados para os gestores. Muito bom. E, de fato, assim, uma das frentes que eu cuido aqui dentro do Quintessa é de programas em parceria. E muitas vezes essas pautas, elas não vêm com o nome, né? Eu sempre faço um exercício, né? De qual é a melhor linguagem para expressar de uma forma que eu use as mesmas caixinhas que a pessoa já tem na cabeça dela, né? E não as minhas, né? Então, quando a gente vai falar, como você tocou em questões de educação, muitas vezes é mais palatável, talvez, né? O mais fácil como o início de diálogo, falar de produtividade, de retenção de talentos, que a pessoa entende, né? Ah, entendi, tipo ações de RH, tipo ações de RH, e dali você vai aprofundando, mas de fato é um ganha-ganha, e senão a gente fica ali num ciclo sem saída, né? Porque as pessoas, a gente tem uma questão de educação pública, como elas entram nas empresas, aí não dá, né? Dentro da empresa também isso gera consequências, mas no fim tem que olhar para uma pessoa ali, né? Que nenhuma organização. Esse é o ponto-chave que você está trazendo, né? A área de compras e a área de RH. Em geral, nas empresas, é considerado secundário, né? Ora, se a área de compras não tiver instrumentada para poder entender as externalidades dos fornecedores da cadeia produtiva, para poder fazer decisões não só baseadas em preço, mas também em impacto socioambiental, ela vai comprar errado, porque ela vai comprar por preço. O evento do Carrefour, que nós todos sentimos muito que aconteceu, foi tipicamente a contratação de um terceirizado que não estava alinhado com os valores da empresa, né? E causou uma consequência para a empresa que foi brutal, né? Então, a área de compras, ela virou absolutamente essencial. O que a área de compras não deve fazer, independentemente de preço, ponto, né? A mesma coisa é RH. Nós falamos em diversidade, nós falamos da importância da inclusão social, a diversidade como uma forma de promover a inclusão social, mas aí chega o diretor para a área de RH e diz assim, me contrata alguém para a área de suprimento ontem. Estou precisando, não sei o que. Aí o RH vai e começa a se mexer. A orientação deveria ser contrate dentro das melhores políticas de inclusão social e diversidade alguém ontem para suprimentos. Entendeu? Então, são coisas que parecem pequenas, mas, na verdade, são desvios que estão no princípio dessa disfuncionalidade que as empresas têm com esses temas. Porque aquelas áreas que são decisivas para que as empresas efetivamente se engajem não são trabalhadas como decisivas. Uhum. E até numa visão de qual que é o tempo para mensurar o resultado gerado, né? Que foi até o que a gente conversou do outro dia, daquele estudo do Rashid Soda, né? Que ele mostra que... Bom, agora já tem do Easy, né? Já tem vários dados sobre isso. Mas de mostrando o resultado econômico também positivo de ações mais, digamos, socioambientalmente corretas, né? Mas que se você está olhando só o resultado no mês a mês curto prazista, talvez não seja o mesmo resultado. Essa é uma doença do nosso tempo, né? A doença do nosso tempo é artificializar de tal forma processos e tempos de maturação que, obviamente, a gente acaba destruindo, né? Destruindo as coisas no processo. Então, as empresas
ao privilegiar o curto prazo em relação às mudanças de longo prazo, acabam se sabotando nas mudanças de longo prazo, né? A mesma coisa com o tempo. Nós não entendemos o tempo da natureza, nós não entendemos que nós precisamos de ciclos, nós não entendemos que o equilíbrio está na medida em que a gente conhece os processos e utiliza os recursos da natureza na mesma medida que eles possam se regenerar. Não, a gente vai lá, quer tudo agora, o máximo, e destrói a própria capacidade de regeneração da natureza. Então, essa é uma doença da nossa civilização, né? Não entender a natureza real do tempo, não entender processos de maturação, como é que os processos de maturação se dão na dimensão humana, na dimensão da natureza e dos próprios organismos sociais, das instituições políticas e assim por diante. Muito bom. Ricardo, eu queria trazer duas perguntas para a gente caminhar agora para o fim da nossa conversa. A primeira é, como a gente falou, né, um movimento já de anos, né, de décadas, mas alguns empresárias estão conheceram agora por essa grande movimento do ESG. E eu tenho conversado com alguns deles, e eu vejo que de um lado que tem um desejo de mudar, ou mais do que isso, uma pressão, né? Eu sei que eu preciso fazer alguma coisa, também vem um grande receio de, eu tenho medo de fazer algo e me acusarem de greenwashing, então eu vejo o pessoal às vezes meio paralisado, assim, né? Eu quero mudar, mas eu também tenho muito receio. O que você poderia trazer de conselho para quem está talvez nessa situação, assim, conheceu agora o assunto e fala, puxa, por onde eu começo a agir aqui dentro da minha empresa? Conselho, não sei se eu tenho para dar, eu tenho sugestões, né? Uma delas é, não acredite que basta o exemplo vir de cima, né? As pessoas acham que porque o C-Level decide uma coisa por varinha mágica, a mudança vai ocorrer, né? O C-Level é importante, né? O engajamento do presidente do conselho, do presidente executivo é importante, mas não é suficiente. Porque se o restante da organização não tiver imbuído dos mesmos valores, vai ser disfuncional. Eu acabei de dar 2 exemplos, né, de compras e de recursos humanos. Então, ao mesmo tempo que precisa haver um alinhamento estratégico do conselho e da diretoria executiva, precisa se trabalhar os valores e o propósito da organização na base. Porque, como diz o Simon Longstaff, do Centro de Ética Empresarial da Austrália, todo mundo precisa ser capaz de responder por que faz ou por que não faz alguma coisa em função da ética e dos valores. Por que é que eu comprei mais caro? Por que é que eu comprei mais barato? Por que é que eu contratei essa pessoa? Por que é que eu contratei aquela? Por que é que eu disse não para essa oportunidade de negócio? Por que é que eu disse sim para essa oportunidade de negócio? Todas elas precisam ter critérios éticos incluídos no processo de decisão. Porque se não há valores, não há discernimento, né? Como é que você vai discernir entre o certo e o errado? O Fábio Barbosa fala bastante isso, né? Fazer a coisa certa, do jeito certo, do tempo certo, pelas razões certas. Pelas razões certas. Quais são as razões certas? Né? Como é que você vai saber se está fazendo o certo e errado se você não tem as razões do certo e as razões do errado? Isso é ética. Isso são valores, isso são propósitos. Então, a organização não pode considerar esse tema da ética como uma questão secundária. Discutir os valores da empresa de tempos em tempos, a cada 2, a cada 3 anos. Discutir os valores da empresa, realinhar os propósitos da empresa, reunir as pessoas para discutir a visão de futuro. Qual é o sonho comum desse coletivo de pessoas? É absolutamente fundamental para você conseguir esse alinhamento de ESG, né? Outro ponto, é fundamental instrumentar as empresas nessas ferramentas, né? Quais são as ferramentas de gestão de ESG?
sabe? Todo mundo está cansado de saber que compliance é importante, mas compliance só é importante se for resultado de uma cultura de integridade. Porque compliance imposto de cima para baixo é um convite para ser sabotado. As pessoas se sentem humilhadas, se sentem oprimidas, se sentem muitas vezes tiranizadas por sistemas de compliance se elas não participam do processo, né? Então, a minha sugestão é, primeiro de tudo, alinhamento de valores. O que são valores aqui? Quais são os valores que a gente prega? A gente acha essa questão da desigualdade importante ou não? A gente acha a questão do meio ambiente, blá, 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 ou a gente acha importante? A gente acha que a questão da transparência e da confiança são valores importantes aqui ou não? Transparência é importante ou não? A transparência relativa, ela é radical, sabe? São várias questões balizadoras de comportamento, né? Muitas vezes, valores, põe lá missão, valores na parede da entrada da sede da empresa, e se esquecem que valores balizam comportamento. São os elementos que dão critério para decisões. E se esses critérios não forem muito bem delineados e introjetados em cada um, como é que nós podemos esperar que as decisões do agregado caminhem na direção correta? Pelo poder autoritário do presidente? Né? Claro que pode funcionar no curto prazo, mas isso não vai funcionar no longo prazo. Então, eu acho que é por aí. Não é à toa que nós estamos vendo vários movimentos, como o capitalismo consciente, como o Sistema B, surgindo, além das organizações tradicionais, como o Ethos, como o CEBED, como o GRI, estão surgindo outras vertentes, mostrando que essa questão do propósito e valores é absolutamente essencial para a ESG. Muito bom, Ricardo. E acho que é muito necessária também essa sua fala, porque o que eu vejo é um assunto novo, talvez, mas se ele é abordado da forma antiga, ele vira uma listinha, né? Um checklist, para falar, fiz aqui. E, na verdade, assim, para quem trabalha na área, né, para quem está por dentro desses movimentos, é muito mais uma forma de enxergar, uma forma de agir, que ela, é como você falou, requer profundidade. Não é tão óbvio assim, o pode, não pode, né? Faz isso, faz aquilo. Parte de um lugar de reflexão do como eu quero agir. E aí, acho que, para quem quer as soluções mais fáceis, né? Tipo, compra lá faz lá o que tem que fazer, não é possível, né? Ele requer um mergulho mais profundo. E não é fácil, Ana. E tudo isso não é fácil. Não, né? acho que não é... Aquela frase do Gandhi, que é o meu lema predileto, né? Seja você aquilo que você quer mudar no mundo, só praticar isso mostra que não é fácil, né? Você não quer que os animais sejam maltratados, por exemplo, mas, por outro lado, você come carne, né? Então tenho que abrir mão de comer carne para que os animais não sejam maltratados, mas quem sou eu? Se eu abro mão, os animais vão continuar sendo maltratados. E são dilemas éticos que a gente vai vivendo no dia a dia, na nossa dimensão pessoal, que são os mesmos dilemas que as empresas vivem. Então, se nós não trabalhamos esses valores, se a gente não trabalha... Bom, então qual é o meu propósito? Meu propósito, então, é comer proteína, carne que não tenha origem em sofrimento animal. Então então você vai buscar onde é que existe isso, quem são os fornecedores, quem produz, por exemplo, a comida kosher, né, dos judeus ortodoxos, em geral não tem sofrimento animal, porque esse é um valor desde sempre. Então, de repente, você tem que comer produtos de origem kosher, né? Sei lá, estou aqui pegando um exemplo, né? Então, essa coerência, obviamente ninguém tem que ser tirano de si mesmo, né? Mas buscar essa coerência em função do propósito e caminhar na direção... Ninguém muda da noite para o dia, as empresas não mudam da noite para o dia. Mas criar condições para a mudança é um dever. E a gente sabe que Natura não começou ontem.
Eu acompanhei muito de perto, né, o processo da Natura, porque começou lá no PNBE na década de 90. Foram decisões tomadas no final da década de 90 que estão dando os seus melhores resultados 20 anos depois. Né? Então, você quer ser uma Natura na vida, ou você quer ser uma pessoa sábia na vida, comece cedo. Comece desenhando o seu propósito cedo, porque leva tempo. A lida com contradições vai aumentando a tua consciência e a tua integridade. Ninguém é íntegro de véspera. Quando vem uma crise é que sua integridade é provada. Se você supera a crise com integridade, então você teve ganhos de integridade, né? E a vacina está nos mostrando isso todo dia, né? A vacina, a pandemia, enfim, todo dia nós estamos aprendendo com essa crise. Sim, sim. E acho que é isso, né? Não é uma linha de chegada, é uma forma de chegar lá. Então, perfeito. Acho que naturalmente gera esse desconforto, né? Porque não é que você ganha um check, né? Ah, você é verde, você é sustentável, você é íntegro, o tempo todo, né? Você já colocou na prova, você já construindo nessa direção. Então, para mim faz muito sentido isso que você trouxe. E, Ricardo, a última pergunta é: você está agora, né, liderando um curso que forma, junto a outras pessoas, né, mas que forma conselheiros dentro da temática de ESG também. E aí eu fiquei curiosa para entender um pouco quais, assim, observando os alunos, as dúvidas que surgem, os pontos que mais, assim, não posso falar, assim, que empolgam eles. Como que você entende, assim, que são os pontos-chave para que a gente tenha mais empresários engajados e mais empresários atuando dessa forma, né? Como a gente está falando aqui, mais ética, mais íntegra e também mais sustentável? Eu acho que a postura geral que as pessoas têm despertado é o da humildade, né? Os empresários são muito empoderados, né? E também não é por nada que são, eles têm enormes responsabilidades, né? Mas se nós não tivermos humildade para reconhecer os nossos limites e o quanto nós temos que aprender, nós não vamos aprender, né? E nós estamos no momento em que a gente precisa aprender muito. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto é o pensamento sistêmico, né? Nós somos parte de um todo interdependente. Como é que esse todo interdependente funciona? Como é que eu posso atuar? Mas a minha atuação também é uma resultante da atuação de todos os outros. Então, como é que essa dinâmica funciona? Como é que a dimensão social e ambiental interferem nos mercados, né? E como é que minha atuação nos mercados pode produzir resultados socioambientais? Então, essa visão sistêmica interdependente é outro elemento muito importante. E eu acho que talvez o maior desconforto que eles demonstram, e eu diria que são mais os homens que demonstram esse desconforto do que as mulheres, é a sensação de que eu pouco sei, né? A sensação de que tudo que eu sei até agora, tudo que eu aprendi até agora, serve muito pouco para o futuro. Então, todo o seu processo de autoconfiança, de autopercepção, começa a se alterar. Isso cria um desconforto. Cria um desconforto porque você precisa se adaptar a essa nova realidade. E muitas vezes você não sabe, principalmente quando você já chegou a uma idade mais madura, como é que você se readapta a essa realidade. Então, eu acho que esse é um pouco o estado assim, de perplexidade que toma conta dos altos executivos. Até agora, nós encontramos muitos poucos que negam a necessidade do ESG. Mas como caminhar nessa direção sem criar muita confusão, sabe? Sem turvar a água, que é o grande desafio, né? Isso que eu tenho sentido. Mas eu sinto um engajamento muito maior do que há 30 anos, né? Eu estou nessa vida
desde a década de final da década de 80, né? E talvez, nesse período todo, o período que eu mais vejo as pessoas abertas e dispostas a se engajar na mudança. Então, a minha visão geral é otimista. Muito bom, Ricardo. Bom, muito obrigada pela conversa. É muito legal ter sua perspectiva, né? Como você falou, você estava desde os primórdios, viu vários desses movimentos, né, surgindo e fez parte deles. Então, é muito legal ter sua visão crítica sobre o assunto. Obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês são um grande exemplo do trabalho que precisa ser feito nos tempos atuais, né? E todos os empreendedores que vocês apoiam e como apoiam, e o tipo de cabeça que esses empreendedores têm, né? Vão fazer uma diferença incrível. Daqui a 15 anos nós vamos estar muito surpresos com toda a mudança que essa geração toda de empreendedores e startups estão criando. Então, vocês têm um trabalho muito importante. Eu é que agradeço. Obrigada, Ricardo. Obrigada a todos que assistiram a gente também. Um abraço a todos.